Christopher Garman, diretor para as Américas de Risco Político da Eurasia Group, a quem eu agradeço demais pela participação. Christopher, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Já emendo a minha pergunta, eu acho que tem vários aspectos para a gente debater, discutir. Queria o seu diagnóstico sobre esses últimos eventos. Claro, aquela ação de Israel que eliminou o líder máximo do Hezbollah, depois o início da incursão terrestre e agora os ataques a mísseis realizados pelo Irã. Enfim, há um ano já se temia, já se falava sobre a ampliação da guerra, né? Estamos, então, de fato, em uma guerra regional? Eu acho que ainda não estamos numa guerra regional, mas com certeza o risco está aumentando, né? Antes do evento de hoje, nós na Eurásia, por exemplo, estávamos colocando uma probabilidade de 35% para ter um conflito regional maior, né? Por que ainda não estávamos apostando em um conflito? Quando a gente estava olhando ao longo desse último ano, ficou muito claro que os principais atores não estavam querendo um conflito mais amplo. Israel estava focado na sua investida na faixa de Gaza, Irã está numa posição militar vulnerável com relação a Israel. Os Estados Unidos, eles não querem entrar numa guerra maior com Israel. Então, toda vez que houve uma escalada dos tensionamentos, os atores faziam respostas proporcionais para evitar uma escalada que poderia levar a uma guerra regional. A gente viu isso também quando o Irã telegrafou o ataque em Israel com seus mísseis, dia 13 de abril. A resposta também foi modesta do lado de Israel. Então, cada ação tentando manter uma credibilidade de ameaça de resposta, mas sem trigar um conflito muito maior. Hoje, estamos num ambiente mais perigoso, né? Porque a gente tem a fase da faixa de Gaza terminado, Israel está se voltando para Hezbollah, com uma ocupação no Líbano, e o êxito que os israelenses tiveram no assassinato e tirando a liderança de Hezbollah, e também a investida no Líbano, está empolgando o governo israelense. Então, no fundo, a tolerância para risco de Bibi Netanyahu está aumentando. Irã ainda não quer um conflito mais amplo, né? Eles estão tentando evitar isso ao máximo, porque eles sabem que isso não é vantajoso para eles de forma militar, mas eles estavam vendo a posição deles muito degradada, não é, com o enfraquecimento de Hezbollah. E então a linha dura no regime iraniano estava começando a empurrar para ter uma resposta para tentar manter o que nos Estados Unidos chama de deterrence, que é a credibilidade de uma ameaça de resposta que os iranianos estavam perdendo, e levou a esse conflito. E agora, os americanos vão ter menos capacidade de influenciar os israelenses de ter uma resposta mais contida, como a gente viu no abril. Então, o risco de um conflito regional aumentou, mas achamos que, ainda assim, a resposta israelense não deve ter uma contra-resposta iraniana, porque os iranianos estão desesperados para evitar um conflito maior, em onde eles podem perder num contexto de uma economia doméstica em frangalhos. Só lembrando, daqui a pouco eu vou retomar a nossa conversa com o Roberto Gorenstein, brasileiro que está nos arredores de Tel Aviv, trazendo as informações de momento ali de Israel. Tel Aviv, que é uma das principais cidades mais populosas de Israel. A gente segue o nosso papo com o Christopher. Eu vou chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, sua pergunta, por gentileza. Christopher, boa noite. Obrigado por participar aqui dos Pingos dos Is. Christopher, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é o seguinte: é impressionante o silêncio do mundo árabe com o que está acontecendo. É quase que se todos estão assistindo de arquibancada e não tem mais aquela solidariedade do mundo árabe contra Israel, né? Aliás, eu fiquei impressionado com a declaração de um príncipe da Arábia Saudita dizendo que ele não está nem aí com o problema palestino. Eu nunca vi uma declaração tão forte de uma figura do mundo árabe, né? Isto dá mais poder para um conflito escalar, dizendo que o mundo árabe não quer entrar nisso, que o mundo árabe, na verdade, quer paz para repensar a sua vocação econômica. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é como você vê
a capacidade hoje do Irã de realmente reagir. O Irã não quer reagir porque tem medo de um conflito ou porque o Irã acha que hoje ele está completamente despreparado nessa guerra da inteligência, como Israel provou que foi extraordinariamente bem sucedido nesses últimos dias? Bom, Luiz Felipe, duas excelentes perguntas. Então, vamos pegar a última primeiro, e eu acho que as duas estão interligadas. Não é? Claramente, a razão que Irã não está querendo entrar num conflito mais amplo é que eles estão numa uma desvantagem militar com relação a Israel, e particularmente se isso conta com o apoio dos Estados Unidos. O regime iraniano tem um histórico de agir através dos seus aliados na região, né, seja os Houthis em Iêmen, Hezbollah ou Hamas, e tem sido uma posição mais confortável. Então, de certa forma, assim, os instrumentos de tentar se contrapor a Israel foram através desses aliados. Então, e se você tiver uma guerra mais ampla, tem repercussões muito ruins para a economia doméstica num contexto, não é, que a liderança iraniana deve se sentir fragilizada. O desafio que eles têm, não é que se você não ter resposta a investidas israelenses que estão ficando mais ambiciosos, praticamente quando você termina a fase da operação na faixa de Gaza e você está se voltando para Hezbollah, que é um aliado mais importante para o regime iraniano, isso degrada o principal aliado do Irã na região, no fundo, está deixando Irã com capacidade de tentar, pelo menos crivelmente, deter ações israelenses diminuída. Então, com essa credibilidade do Irã poder reagir, eles se estavam no corner, teve que fazer algo. E é claro que você exacerba o risco de um conflito regional, mas o conflito e esse ataque também foi telegrafado, mesmo que for mais belicoso do que o anterior, e achamos que eles não devem fazer uma contra-reação depois do ataque israelense. Mas o que você colocou também, em termos de capacidade de inteligência, eficácia militar israelense, está se mostrando, não é, muito evidente ao longo desse último mês. E, independente se a gente entra ou não entrar numa guerra regional, a posição militar e a posição do Israel ou Irã na região está saindo enfraquecida. E talvez isso explica um pouco o silêncio do mundo árabe. Quando a gente olha antes da crise na faixa de Gaza, a gente tem que lembrar que a Arábia Saudita estava negociando uns termos de acomodação com Israel. Então, Israel estava aumentando as suas pontes com outros países árabes na região. Na verdade, o ataque para Israel foi, em parte, em função de Hamas, vendo essa aproximação de Israel com a Arábia Saudita e parte do mundo árabe, e estavam se sentindo isolados com esse movimento político. Então, mesmo que nós tínhamos lideranças na Arábia Saudita temendo a reação das ruas, né, com essa investida israelense, no fundo, eles estavam querendo um certo detoque com Israel. E também a gente tem que reconhecer que a posição do Irã também é mais antagônica na própria região. Então, o enfraquecimento de Hezbollah e do Irã não é algo que vários países árabes acham uma coisa ruim. Então, eu acho que o silêncio também vem do fato que o conflito migrou para uma fase olhando mais para Hezbollah, e o que está em jogo é a posição do Irã na região. E, nesse quesito, eu acho que tem algumas vozes e lideranças no mundo árabe que não vejam esse desenvolvimento com maus olhos. As informações e atualizações do conflito no Oriente Médio e também os prognósticos para essa anunciada ampliação. Christopher continua com a gente. Christopher, peço só um minutinho, a gente vai retomar a nossa conversa com o Roberto Gorenstein, ele está em Israel neste momento. Roberto, o próximo a fazer a pergunta a você é o Cristiano Beraldo. Sua vez, Beraldo. Roberto, boa noite. Espero que você, sua família, seus amigos consigam se manter aí protegidos diante desse momento. E eu queria te perguntar sobre o dia seguinte. Como é que se dá a rotina a partir de agora em Israel, nas cidades, os escritórios, o comércio? O que você já tem de orientação ou se já há um protocolo conhecido, estabelecido para situações como essa?
O equivalente à defesa civil daqui, ela atualiza sempre que existe alguma ameaça iminente. Isso depende da região. Por exemplo, no norte de Israel, a defesa civil evacuou as pessoas já há quase um ano. Então, a gente sabe que as pessoas estão fora das casas delas por causa dos foguetes do Hezbollah. A defesa civil daqui, ela avisa, olha, fique perto de um abrigo, estoque água, porque pode ter algum conflito. E, por enquanto, a Defesa Civil não se manifestou de nenhuma outra medida para o dia de amanhã. O dia de amanhã, a gente sabe que a gente está, na verdade, esperando o contra-ataque de Israel, porque, aparentemente, vai ter uma retaliação. A gente já não sabe se essa retaliação, igual o Christopher falou, se o Irã vai atacar de volta, pois pode ser que o Irã não está interessado, mas Israel já está praticamente certo que vai ter uma retaliação, nem que seja uma retaliação estratégica modesta, igual foi em abril. E para os cidadãos, a gente está, por acaso, na véspera do Ano Novo Judaico. Amanhã à noite é o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah. E são feriados, quinta e sexta-feira são feriados aqui. Logo, vai já ser uma rotina um pouquinho diferente por causa do feriado, que as pessoas vão ficar mais em casa, observando o feriado, comemorando com as famílias, e vai ter menos pessoas na rua, o que até vai facilitar. E partindo do pressuposto que a gente está num conflito, o nosso mindset já está em modo de preparo para a guerra já há meses. Então, em abril, quando teve o ataque do Irã, a gente já estava nisso. Logo que começou 7 de outubro, a gente frequentava os abrigos dos prédios o tempo todo, porque tinha foguete do Hamas o tempo todo. Logo, a população, ela, é triste dizer, mas está acostumada com esse estado de guerra. Então, o dia seguinte é um dia seguinte que as pessoas precisam trabalhar, precisam levar os filhos na escola, e a gente reza para que não tenha nenhum foguete, nenhuma sirene enquanto nossos filhos estão na escola, no jardim de infância, ou a gente estiver na rua, no ônibus, no carro, porque são situações não muito agradáveis, você tem que se proteger de um foguete que está sendo disparado indiscriminavelmente, sem direção, querendo atingir civis. Mas, como eu te falei, parte do mindset. Então, a gente vive o dia de amanhã como foi hoje. Tem um dia a mais e a gente espera que a gente tenha uma resolução, que a gente tenha dias mais quietos, uma paz logo, que os sequestrados que estão quase um ano em Gaza que voltem, que os soldados que estão atuando, que eles voltem para casa e que a gente consiga ter dias melhores, e inclusive dias melhores também para o povo libanês, para o povo iraniano, de preferência sem esses regimes ditatoriais, autocratas, terroristas aí em cima da gente. Essa é a nossa esperança. Agora, Roberto, já que você mencionou esse permanente estado de atenção do povo israelense, você e sua família chegaram a cogitar deixar Israel por conta desse cenário? Não. A gente não pretende sair de Israel. Logo no início da guerra, em outubro, a gente viu muitos conhecidos que saíram, tanto voltaram para o Brasil, como alguns de outros países que foram para outros países, e mesmo israelenses que foram passar algumas semanas fora até as coisas acalmarem. E acabou que a maioria dessas pessoas voltaram, depois de algumas semanas, depois de um mês. Eu, minha esposa, nossos filhos, a gente não tem na cabeça esse pensamento de sair, porque apesar de que é um estado não muito confortável, a gente se sente seguro, a gente sabe que o exército está protegendo a população, e esses ataques estratégicos, onde o líder do Hezbollah é aniquilado e boa parte da capacidade militar do Hezbollah seja destruída, isso faz com que ganhe-se tempo até a próxima guerra. É triste dizer isso, mas o tempo que você ganha depende da capacidade de destruir as instalações militares do inimigo. O Hamas, ele foi bastante destruído, infelizmente não totalmente, e o Hezbollah, ele está sendo destruído enquanto a gente conversa. Teve uma incursão
terrestre no sul do Líbano, que não deve ser prolongada, e a mídia está falando bastante sobre isso, mas é exatamente para poder destruir qualquer ameaça, e a gente espera que isso elimine a possibilidade de novos ataques no futuro. Porém, com o Irã patrocinando esses partidos, a gente sabe que eles vão continuar mandando armas e foguetes e qualquer tipo de ferramenta para atingir civis, atividades terroristas. Roberto, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte a você e sua família. Fiquem em segurança. Voltaremos a conversar em uma outra oportunidade, com toda certeza. Até mais. Obrigado.